Então, convido a todos a fazerem parte do nosso canal, se inscrevam, curtam e compartilhem. Próxima apresentação, né, a próxima palestra, sob o título Operacionalização da Governança para Prevenção e Resposta a Ransomware. Teremos a senhora doutora Patrícia Araújo, que é doutora em Ciência da Computação pela Universidade de Málaga e mestre em Ciência da Computação pela USP, com especialização em Privacidade e Segurança da Informação pela UNB. Foi professora adjunta no curso de Ciência da Computação na área de Sistemas Distribuídos na Universidade Federal do Amapá. Atuou como coordenadora de governança na Diretoria de Privacidade e Segurança da Informação da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, onde liderou a Meta 4 do projeto SPIRI. Atualmente é professora na Universidade de Brasília, no Departamento de Ciências da Computação. Teremos também o senhor Yuri Arcanjo de Carvalho, que é especialista com mais de 25 anos de experiência nas áreas de privacidade, segurança da informação e governança de TI, com uma trajetória marcada pela liderança em iniciativas de transformação digital, gestão de riscos cibernéticos e resiliência organizacional. Atualmente atua no projeto SPIRI, né, da Fundação CPQD, como Privacy and Security Special Technical Leader e responsável, estou ficando bem, hein? Ó, e responsável por resiliência organizacional. Sua carreira inclui uma destacada atuação no setor público, passando pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, onde trabalha com políticas de segurança em conformidade à LGPD e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde coordenou infraestruturas de TI e projetos de inovação por mais de 2 décadas. Convidamos a senhora Patrícia e o senhor Yuri para iniciarem a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Resolveu sentar aqui, né, para não ficar um segurando o cartaz e o outro falando. Vou bater um papo aqui com vocês. Então, o Borges já apresentou a gente, mas eu trouxe aqui o resumo, né? Atualmente, eu estou como professora no Departamento de Computação aqui da UNB, mas isso não tem nem um mês, é muito, muito recente. Então, eu estava recentemente como coordenadora de governança lá na DPSI. Saudades de todos aqui, trabalhar com essa galera. E lá a gente fez esse trabalho. Então, o que eu vou falar aqui é um trabalho que foi feito lá na DPSI, junto com o CPQD. Você quer falar alguma coisa, Yuri? Né? E aí a gente vai dividir aqui a fala. Pode falar. Na apresentação faltou falar também que lá no DPSI, né, onde também nós participamos bastante na construção do PPSI, com a equipe de governança, e a saudade é a mesma também da equipe. Mas já estamos agora do lado de cá, contribuindo da mesma forma para a soberania nacional, para a construção de um país seguro e usado dos seus cidadãos. Exatamente, o Yuri trabalhou, eu era coordenadora de governança e o Yuri trabalhou comigo lá na equipe e contribuiu com bastante coisa, e agora ele está lá no CPQD, tendo esse braço assim, para a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? O Braga está ali, do CPQD também, a gente está com um projeto, mas daqui a pouco o Yuri vai falar melhor do projeto Inspire. Então, a gente vai falar basicamente de governança, né? Mas a gente vai falar de um ataque específico que é o ransomware. E aí eu coloquei ali, fiz esse slide com o ChatGPT, já anuncio aqui, claro, que é o mesmo layout de muitas outras apresentações, né? Quem não usa IA hoje em dia. Então, o layout aí e as informações foram produzidas pelo ChatGPT para que fique registrado aqui. E aí, como ponto de partida, a gente vai, né, pensar em governança, e é um pouco da fala do Léo, né? Ontem o diretor do DPSI falou um pouquinho ali de capacidades, e é isso que a gente quer trazer e começar a falar do PPSI, né, nessa questão de capacidades. E aí tudo começou ali com discussões com o Léo,
e dentro da coordenação de governança, a pensar em como vai construir capacidade dentro dos órgãos, né? Então, a governança ela precisa parecer como capacidade. É isso que é um ponto de partida aqui para nossas falas, né? E uma capacidade real dentro dos órgãos, né? Quando a instituição, principalmente quando está sob pressão, quando alguma coisa acontece, e aí a gente vem, né, com o tema específico de ransomware, né? Um ataque de ransomware acontece, como agir, né? Então a nossa fala vai né, seguir essa linha. Aí eu até coloquei o que a gente vai falar para que vocês entendam como a gente construiu, né, o guia. No final a gente vai mostrar ali que o produto desse nosso estudo é um guia, mas ele é baseado em diversos documentos. E a gente vai falar dos principais, do principal, né, que é o PPSI, né, que a gente está na versão 2.0. Então, o PPSI 2.0 foi um dos instrumentos que estão ali no guia para direcionar como agir, né, em casos de ataque de ransomware. E logo a gente vai falar que não só durante o ataque, né, a gente precisa de preparação. E tudo isso foi construído dentro do projeto Inspire, que o Yuri vai falar um pouquinho do projeto, que é um projeto do governo federal, né, para desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, mas estudos relacionados à cibersegurança estão sendo realizados, né, para aumentar a maturidade aí dos órgãos. E o primeiro, né, caso que a gente vai falar de capacidade, que a gente chama de capacidade de resistir a ransomware, e é o foco, né, do que a gente vai mostrar aqui, que resultou num guia para os órgãos se direcionarem em relação a essa capacidade de resistir a ransomware. E, no final, o que a gente quer chegar? A gente quer chegar na resiliência dos órgãos. Então, resiliência em relação a um ataque de ransomware, a campanhas de phishing, etc. E o que a gente vai falar aqui foi só o primeiro resultado. Claro que eu já não vou estar lá, mas a gente deu o pontapé inicial para a gente conseguir construir essa questão de capacidades no governo. Então, eu tenho uma pergunta guia ali. Como transformar governança em capacidade concreta, né? Várias palestras aqui falaram de governança, inclusive a anterior nossa falou de governança, é uma palavra-chave. Ontem teve uma palestra aqui que falou da diferença entre governança e gestão, e essa palavra está sendo muito utilizada. Né, a gente precisa de governança, mas como a gente vai? Tem vários guias, tem o NIST, tem o próprio PSI que fala de governança, e a nossa proposta que a gente vai apresentar aqui é o que a gente quer dizer como os órgãos podem, né, pensar em governança, caminhar para ter essa capacidade, mas como um guia direcionador. Então, essa que é a nossa proposta aqui. Não é a diferença entre a governança e a gestão, né, como você fala, é como elas duas trabalham juntas, né, se complementam. Então, é essa a ideia também do guia, né, de tratar essas duas situações, onde a governança atua e onde a gestão atua. Exatamente, a gente vai mostrar ali que a gente não está fazendo gestão, a gente está, pelo contrário, né, a gente quer mostrar que a gestão se apoia também na governança. Então, a gente quer, a ideia é construir capacidades de forma concreta, né, de como resistir e responder e recuperar, e a gente está falando especificamente aqui de ransomware. E aí eu vou falar do PPSI 2.0. Né? E aí, lembrando que o PPSI não surgiu agora em 2026, né? É um programa que existe bem antes de 2023, mas a primeira portaria foi em 2023, e a gente está falando da versão 2 do PPSI. Né? Enfim, o Léo já falou bastante coisa do PPSI, a gente podia falar um monte de coisa aqui sobre o PPSI, vocês conhecem bastante o PPSI, e vou dar um overview aqui do 2.0. Então, o PPSI 2.0 foi uma versão para trazer uma evolução no programa. A primeira versão do programa veio para que desse aquele estalo assim nos órgãos. Vocês precisam pensar em privacidade, vocês precisam pensar em segurança. E muitos órgãos não faziam nem ideia, não tinham pessoas para cuidar daquilo, e foi aquele remeleixo, o PPSI 1.0, nos órgãos. E chegou a hora do 2.0 ir um pouco além, né, e os feedbacks que foram
trazidos a partir do 1.0 fez com que alguns controles e medidas fossem reestruturados, mas uma coisa que eu sempre procuro falar, a Loriza sempre fala que eu sou defensora do PPSI, né, em vários grupos de trabalho, enquanto eu estava lá no DPSI, que a gente falou, que eu participei, é curioso que muita gente pensa o PPSI como framework, que a maioria conhece o framework, né? Chega lá nos órgãos, vocês têm que responder isso aqui. Mas o PPSI não é só o framework, né? O framework é uma parte pequena do PPSI. Então, a gente tem o 2.0, né, que foi instituído pela portaria, eu não sou muito boa de ficar falando portaria, 951, está escrito ali, 951 de 2025, de dezembro do ano passado, e teve a vigência, né, no 1º de janeiro desse ano. Então, essa vigência vai reforçar, para reforçar e muito mais além de implementar medidas e controles. A gente vai trazer muito mais foco, né, em gestão de riscos, mas com o objetivo central ainda de maturidade, resiliência, né, nos órgãos. O framework foi reformulado com medidas, controles, mas, como eu falei, não é o elemento central do PPSI. E essa figurinha aí a gente criou recentemente. Então, em breve vai sair um livro sobre governo digital. Posso falar, Lori, sobre isso? Não sei. Enfim, a gente escreveu, não sei se eu posso. Eu olhei para a Lori, não posso falar. Né, comecei também, mas o Léo trouxe a figura também. Foi escrito um capítulo de livro falando sobre o PPSI, e aí, eu vou dar spoiler, né, deve sair em novembro, e aí seria interessante que a própria especialização usasse como referência, que ali, né, foi o Léo, eu e o Loriza que escrevemos, né, para contar a história do PPSI e contar o que se espera do PPSI. E essa figurinha foi feita para esse capítulo, então, trouxe spoiler, desculpa, se o Léo está assistindo, desculpa, Léo, que eu tive que falar. Tudo mentira. Aí, é tudo brincadeira. E aí, o PPSI, a gente criou essa figura, mas essa é a concepção que o Léo teve do PPSI desde o início, né, que a gente tem 5 dimensões ali, que essas dimensões são traduzidas hoje nas coordenações ali do PPSI, da DPSI, né, então tem a coordenação de governança, então uma das dimensões do PPSI é a governança, a outra é a maturidade, não, era o Gustavo, atualmente, metodologia, que estava o Anderson, que ele falou com vocês mais cedo, pessoas, está a Sumaide ali, que é o principal, né, elemento da coordenação de pessoas é o CEPS, né, que tem a função muito importante ali de capacitação, e de tecnologia, né, que tem o CISC, com o Marcelo, né, o Marcos ali, todo mundo cuidando dessa parte. Enfim, falando, a minha palestra não é sobre o PPSI, mas queria, né, trazer para vocês esse entendimento que o PPSI não é o framework basicamente está ali na maturidade, metodologia. Esse PPSI tem muitos outros, né, instrumentos, inclusive o CEPS, que são instrumentos super importantes ali, que fazem parte do programa como um todo para sustentar o programa. E aí, essa imagem também é um spoiler, mas o Léo trouxe essa imagem modificada, que para onde a gente quer chegar, né? Para onde o PPSI quer chegar, né? A falar de capacidade. Então, não que vai mudar a estrutura de governança, maturidade, metodologia, tecnologia e pessoas. Não, isso sempre vai ser a base. Então, sempre vai ter o framework, né, para auxiliar os órgãos, mas não é só isso. A gente sabe muito bem que preencher, né, sobre controles e medidas não basta. Então, existem muitas outras coisas e que, conversando com o Léo, ele chamou de ecossistema de capacidades, né, e ele vem falando de capacidades já há muito tempo, e é para onde se quer caminhar com o PPSI. E esse trabalho surgiu como um primeiro passo para onde se quer chegar em relação à capacidade. E se escolheu, não me pergunte por que agora, porque eu nem lembro, a primeira capacidade, que é a capacidade de resistir a ransomware. A gente colocou outros exemplos ali, está pequeno, de capacidades, mas o Yuri vai falar as capacidades que estão dentro do Inspire, que vão ser desenvolvidas também. Tá legal. A capacidade de ransomware foi escolhida no momento o cenário nacional pedia que ela fosse prioridade. Então, ela foi escolhida nesse sentido. Obrigada, Yuri, que eu nem lembrava por quê, mas
Assim, é um dos ataques que é bem complexo, por sinal. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E aí, o que a gente deixar claro, né? De novo, o PPSI não é o framework. O framework é super importante, não deixe de cuidar do framework, dos controles e medidas de vocês, mas governança não é conformidade, não é o quanto vocês estão atendendo ou não as medidas e os controles ali. De novo, super importante, mas governança é outra perna ali que precisa ser, né, olhada com cuidado. Então, tem a ver com política, tem a ver com direcionamento, tem a ver com gestão também, mas não é a mesma coisa que gestão, claro. Tem a ver com operação e que tudo isso, se for alinhado da maneira adequada, a gente vai conseguir avançar em relação a capacidades. Então, as 5 dimensões ali do PPSI, elas não estão isoladas, elas precisam trabalhar juntas para que consiga avançar no que a gente quer, né? Construir resiliência nos órgãos. Então, perdão. Então, a frase ali que eu coloquei, o teste real da governança acontece quando a organização precisa decidir, coordenar e comunicar em uma crise. Então, a gente vai mostrar aqui o que a gente pensou em relação, né, especificamente a Rensor, quando algo precisa ser decidido. Como foi que a gente desenvolveu o material? Mas antes, o Yuri vai falar um pouquinho do projeto Inspire, que esse trabalho está inserido no projeto. Fica à vontade. Primeiro eu vou corrigir a minha fala inicial. Eu quero agradecer ao DPSI pelo convite, ao LabRisk, pelo evento fantástico que está na sua 5ª edição, e ao CPQD pela confiança de que me permitir estar aqui representando esse projeto incrível, que é o projeto Inspire, o acrônimo de Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética. O projeto Inspire ele vem com a atribuição de unificar a inteligência artificial no serviço público. E como é que ele faz isso? Né? Como ele pretende fazer isso? Ele vem construindo uma plataforma, que é chamada de plataforma soberana, uma plataforma de inteligência artificial, que pretende otimizar o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial, né, com o objetivo de garantir, de personalizar o atendimento ao cidadão. Isso tudo é feito com a base de dados interoperáveis, né, e é um projeto que tem, aqui eu estou representando uma das metas, mas é um projeto que tem 7 frentes, né, todas voltadas com esse objetivo, né, de garantir a soberania nacional de inteligência artificial, e a meta que eu estou aqui representando é a meta 4, que é a meta de segurança e privacidade. Uma meta que traz a parte de segurança com a IA e a segura, né? E, mais especificamente, a meta que traz a parte de construção de capacidades aplicada para o serviço público, né, com foco em cibersegurança e resiliência organizacional. O projeto Inspire, ele foi uma encomenda do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, né, com a administração do MCTI, né, com a gestão da FINEP, e está sendo desenvolvido em parceria entre o MGI e o CPQD. O CPQD é uma organização privada de excelência, né, com objetivos de inovação e soluções tecnológicas. Para quem não conhece e tiver oportunidade, é só consultar aí, vocês vão conhecer uma organização de excelência nessa área de tecnologia. Então, o projeto ele integra fomento público com a excelência em inovação e da iniciativa privada para fortalecer a resiliência tecnológica nacional. Como eu falei, a meta que eu estou aqui, a frente que eu estou aqui representando, que é a frente voltada para a resiliência organizacional, que engloba maturidade, capacidade e resiliência, ela tem o objetivo de entregar 4 capacidades: a capacidade de resistir a phishing, a capacidade de resistir a ransomware,
a capacidade de gerenciamento de risco da cadeia de suprimento e a capacidade de gestão de crises. Então, essas capacidades, elas são, o processo de união delas, o processo que chamamos de formação de capacidade em cibersegurança, tem como meta final transformar isso de forma organizada entregando uma resiliência organizacional para cada órgão. Tá falando, pode falar, tranquilo. A gente dividiu e ele falou que ele não queria falar muito, aí fica à vontade. Mas ele já volta a falar mais um pouquinho. Então, a gente vai falar especificamente do ransomware, né? Eu nem lembrava porque a gente tinha escolhido o ransomware. O que eu quis dizer é em relação às outras capacidades que foram definidas para serem desenvolvidas no SPIRI. A gente começou pelo ransomware, como o Yuri falou, né? Pela problemática em si, né? É um ataque que hoje em dia são feitas campanhas muito bem elaboradas, né? Para esse tipo de ataque. E precisa de uma atenção muito direcionada, né, em relação a esse ataque. Então, uma das coisas que a gente colocou ali, que o ransomware não é apenas criptografia, né, que é muito da área da tecnologia, gosta de olhar para os zeros e uns, né, eu vou resolver os dados criptografados aqui, né, mas isso é a última etapa, a penúltima, né, da criptografia, uma das etapas, e muita coisa aconteceu já depois que os dados foram criptografados. Então, um resuminho ali. Então, o primeiro passo, né, é o comprometimento, geralmente via phishing. Phishing vai sair documentos de phishing aí, que é outra capacidade que a gente vai focar, que eles vão focar. Eu ainda falo a gente, porque eu ainda não me acostumei que eu saí, tá, gente? Eu acho que vai ser focado Até lá. hoje eu ainda erro. Então. Então, geralmente o comprometimento, né, vem né, com credencial vazada, com a outra vulnerabilidade, mas phishing é um dos mais comuns, né, que é um dos problemas centrais, por isso que a gente vinculou também uma das capacidades, que é a principal entrada ali, é por phishing. E depois um passo, existe uma movimentação lateral, na escalação de privilégios, né? Vai em busca dos ativos críticos ali da organização, então muitas vezes o atacante já está ali dentro da organização e nem se percebe, né? Então vai tentando várias coisas ali dentro e até então ninguém percebeu que está acontecendo alguma coisa. E aí, muitas vezes, acontece a exfiltração de dados, antes mesmo da criptografia, né? Os dados eles são roubados ali da organização. Aí, geralmente, se tem um alerta, né? Está saindo dados daqui e começa a se investigar. E, em seguida, né, o que geralmente acontece é a criptografia ali das informações, com o objetivo, geralmente, de extorsão, né? As gangues de ransomware que existem por aí, eles têm esse objetivo financeiro, né, ganhar em cima do ataque. Então, o incidente ele evolui em cadeia. Ele não acontece do nada com a criptografia, mas geralmente é aí que se tem a confirmação de que algo aconteceu. Então, por esse ataque ser um ataque muito bem elaborado, ele foi, né, escolhido como um foco aí para a gente tentar avançar em capacidades nesse tema aí dos órgãos. Então, a resposta para um ataque, né, elaborado como esse, ela precisa ser coordenada. Não tem que estar dentro da TI, quando a TI percebe que está criptografado e dá um jeito de fazer alguma coisa, pega o backup, restaura o backup. E foi uma das discussões que a gente teve bastante quando a gente começou esse trabalho. A gente discutiu muito para a gente construir o que a gente está mostrando para vocês e falava assim, não, mas uma das principais coisas de ransomware é o backup, precisa ter backup. Precisa ter backup, claro, mas não só isso, né? É o que a gente vai mostrar para vocês aqui, tudo que a gente pensou que seria essencial para construir a capacidade desde do planejamento, do que se vai fazer para a resposta, né? Preparação. Exatamente. E aí, novamente, né, não é um problema de TI. Então, quando o ransomware deixa de ser um problema de TI? Quando a gente percebe que aconteceu, os dados sumiram, os dados estão criptografados, não é só a TI que é afetada.
né? Então, em relação a serviços públicos, tem disponibilidade daquele serviço, né? Pode gerar filas no atendimento, enfim, o negócio em si está afetado. A continuidade, né, a priorização dos sistemas críticos também são afetados. Dados pessoais podem ser vazados, né? Essas filtração de dados podem conter dados pessoais, então vai ter risco aos titulares, né? E a gente precisa notificar a NPD em relação a isso. E a confiança do órgão, né, é afetada. Então, o impacto reputacional é muito grande e aí precisa prestar contas da sociedade, né, em relação àquilo. Então, a governança ela vai ser essa conexão, né, de decisão técnica, proteção de dados, né, e a comunicação sobre o que aconteceu. E aí eu trouxe, né, a figurinha. Então, por que isso é um problema de governança, né? E o que acontece geralmente, se detecta que aconteceu alguma coisa, sem uma governança, fica igual essa figurinha aí, né? Todo mundo, o que está acontecendo? Eu não sei. Todo mundo correndo para lá e para cá, para tentar saber o que faz, né? Como é que eu vou resolver isso? Não, é problema do fulano, é problema do ciclano, não fala com o Beltrano. E se não tem uma boa governança, ninguém sabe o que fazer e um joga para o outro. Então, essa que é a provocação que a gente quer fazer aqui, para vocês se atentarem que governança é importante, antes mesmo de qualquer problema acontecer. Então, quando acontece um ataque, né, quem prioriza a recuperação? Quem é que vai dizer o que vai ser priorizado? No momento da crise, no momento de desespero, as perguntas começam a surgir, né? Quem pode desligar um serviço crítico? Quem vai desligar? Eu que não vou desligar, eu vou falar que fui eu lá, eu não quero saber disso aí, não. Ninguém quer responsabilidade, né? Então, quem aciona a alta administração? Quem é que vai falar com a alta administração para, né, para indicar o que é para fazer? Quem avalia o impacto? E quem vai explicar para a alta administração também, né? O que aconteceu. Então, quem vai avaliar o impacto desses dados pessoais aí? Quem comunica a quem? Quem faz o quê, né? E quem preserva as evidências, né? Quando um incidente acontece, a gente precisa preservar as evidências, e quem é que vai fazer isso? Então, se a gente não tem governança, fica um jogando para o outro, todo mundo correndo desesperado, sem saber o que fazer. E aí, a ideia é essa, né? A gente pensar em governança para transformar essas incertezas no momento de uma crise em capacidade de resposta, né? Por sinal, a próxima capacidade é gestão de crises, né? Mas a gente já trouxe um pouquinho de gestão de crises para esse material, porque, querendo ou não, né, esses incidentes... Está acabando o nosso tempo? Tá. Exatamente, teve o tabletop aí. É a segunda vez, né, que já tem, muito importante também. Opa, não dá para usar o tabletop dele no artigo, não? Você não quer? Depois a gente conversa aí, que a gente precisa de uns dados aí. A gente precisa... não, depois... Não, mas depois a gente conversa, que a gente precisa testar no final esse documento aqui, depois a gente conversa. Foi, né? Top. Exatamente. É um dos instrumentos super importantes, né? Fazer tabletops para tentar saber o que fazer, né? Então, ter vários atores envolvidos no tabletop, não só o pessoal da TI, né? Eu não participei do tabletop, mas eu tenho certeza que falaram sobre isso, né? Eu quero participar da próxima, deixa uma vaguinha para mim. E aí, então, a governança ela vai pensar nos papéis e responsabilidades, né? Isso antes de qualquer coisa acontecer. Então, vai estar definido quem decide, quem executa, né? E isso vai apoiar a gestão, né? No momento que a gestão precisa atuar, ela vai ver o que foi decidido, né? No nível de governança. Quais são os fluxos de decisão? Quem tem que tomar o primeiro passo e quem que tem que conversar com quem, e quem chama quem, né? Os fluxos de decisão para serem estabelecidos também. A coordenação, quem precisa participar, a comunicação, quem vai falar, né? E será que tem um roteiro para a equipe lá de comunicação saber o que dizer e como dizer? Então, isso também pode ser planejado ali a nível de governança. Então, a resposta precisa ser coordenada e atores precisam ser envolvidos. Eu coloquei bem pequenininho aqui, mas alta administração, segurança, ETIR, ATI,
Encarregado, sempre o encarregado tem que, né, em relação a dados pessoais, sempre pode ter dados pessoais, então o encarregado tem que estar envolvido aí. O setor de comunicação, né, não é a pessoa da TI que vai falar sobre o que aconteceu. Quem é capacitado para isso é o pessoal de comunicação, mas eles precisam entender, né, de como comunicar aquele incidente. E a própria área de negócio, que cuida do negócio daquele serviço ali que foi afetado. E aí, a gente tem diversos frameworks, né? Você falou aqui do NIST, o NIST trouxe agora, né, falando sobre governança, legal, ele me diz assim, ó, preciso que vocês identifiquem tal coisa. Tem o PPSI, o nosso PPSI querido, que também a gente tem ali direcionamentos relacionados à governança. Então, muitas normas, tem a ISO, né? Beleza, a gente tem um monte de política de normas e tudo mais, mas o que a gente vai fazer com isso? Então, é essa a nossa proposta aqui, né? Como isso vira ação? É muito papel, é muito direcionamento, que muitas vezes a gente fica perdido, né, quando eu vou colocar em prática. Então, essa a nossa proposta. Isso já é feito de alguma maneira do PPSI, né? A área de metodologia, ela sempre está produzindo guias para orientar os órgãos, mas a gente queria, nessa proposta aqui, trazer um guia de início ao fim, né, em relação aos ataques de ransomware. Então, como a gente vai pegar essas diretrizes, né, que são super importantes, e fazer com que elas virem ação? Uma resposta coordenada, né, como vai se transformar isso em decisão, comunicação, né, a contenção, a recuperação e o aprendizado. E aí a gente trouxe, né, a proposta, né, construiu a proposta desse guia para justamente operacionalizar, que eu vou transformar, né, essas orientações em papéis, fluxos, prazos, artefatos e critérios de decisão. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do produto em si, que é o guia. De novo, não é só um documento, ele foi estudado, discutido, e a gente quer um próximo passo, já dando um spoiler aqui, de testá-lo mesmo, né, e melhorá-lo. Então, depois, no final, a gente coloca aqui o QR Code para vocês baixarem. Se vocês puderem dar uma olhada, ler e dar sugestões também, é super bem-vindo. Então, essa é a carinha aí do guia. Está lá na página do PPSI. E aí o papel do guia é converter essas diretrizes dos normativos, que são muitas vezes complexas, né, em um roteiro prático. Então, tá, legal, eu sei que eu preciso fazer a política de segurança da informação, mas como eu faço isso, pelo amor de Deus, né? E direcionada a ransomware. Eu tenho um monte de medidas e controles implementados do PPSI, mas o que isso tem a ver com ransomware? A gente fez isso para vocês, não se preocupe. Então, a gente, né, usou como base o PPSI para poder construir esse guia, para direcionar em relação ao que já se faz, né, que é a implementação do framework do PPSI, para direcionar especificamente em relação a ransomware. E aí, então, para quem esse guia é construído? Foi outra discussão muito grande que a gente queria. Não vai ser um guia técnico, não, mas também não vai ser um guia, né, de negócio. A gente tentou fazer para vários atores diferentes, porque vários atores diferentes estão envolvidos no incidente de ransomware. Então, o guia foi construído para a alta administração, sim. O guia foi construído para a área de TI, sim. Infraestrutura backup, né? Para os gestores, foi construído para os gestores. Foi construído para o encarregado também e para o usuário. Também a gente pensou no usuário ali, que ele não pode clicar, né, em qualquer lugar para poder infectar a sua máquina. Então, são os principais atores e, no final, todo mundo está envolvido aí no incidente de ransomware e a gente precisa que eles tenham noção, né, do seu papel. Então, a resposta do ransomware ela precisa ser multidisciplinar, né? Não é problema de TI. Então, antes do incidente acontecer, todos esses atores precisam saber do papel deles, né? A divisão do guia. Então, como guia, como é um incidente de ransomware, o guia não podia ser diferente, né? O guia também é multidisciplinar, o guia atinge todos os níveis, setores e pessoas envolvidas.
E o guia, e essa divisão, ela está refletida dentro do guia, né? Os primeiros capítulos tratam, que foi falado antes, da parte de pessoas, quem está envolvido em quê, quem é responsável pelo quê, quem comunica o quê, a função de cada um dentro desse guia. A segunda parte do guia, ela é dividida em duas macro-seções, que é o ciclo de resposta a incidentes, que compõe o capítulo 4, 5, 6 e 7, e o instrumento que nós chamamos de instrumentos de suportes operacionais, que é além das etapas do NIST, as etapas de resposta a incidente, nós incluímos também como ferramenta prática e operacional para os usuários, desde o nível mais técnico, a alta gestão, documentos, templates, modelos, que atendessem de forma imediata à necessidade daquela ação que estivesse ocorrendo naquele momento. Então, é por isso que a gente diz que o guia é um guia acionável, é uma ferramenta operacional de alto impacto, de alta capacidade. Então, essa estrutura do guia, essa parte aí, a gente pode até chamar de cards. Tá? Nesse capítulo 4, que é o capítulo onde a gente vai falar de fortalecer a instituição para resistir a um ataque, né, que é a parte de identificar e proteger, a prevenção, ela está estruturada em cinco etapas. Eu vou passar uma vez aqui só, porque essa é a etapa que eu estou falando, tá? Que é fortalecer a instituição para resistir a um incidente. Essa etapa ela constitui a parte de preparação do órgão para que ele tenha adquira a capacidade de resistir. E por que eu devo fortalecer a minha instituição para resistir? Qual o risco que eu corro se eu não fizer isso? A falta de resiliência e a visibilidade ao atacante. Então, se eu não me preparar para proteger o meu órgão, a minha instituição, eu vou estar visível para o atacante. E essa visibilidade, ela traz consigo uma condição de que ela traz a questão de preparação do órgão para que ele se prepare para que ele resista ao ranço. Em que sentido? Dele ter capacidade de enxergar aquele ataque e que ele veja que aquele ataque é um ataque que na maioria das vezes não é um ataque preparado, não é um ataque de alta tecnologia. Né? Esse ataque, ele muitas vezes é fruto da falta de preparação da higiene cibernética básica, que é lá o controle 0 do PPSI. Então, esse controle 0 do PPSI, que a gente associa bastante dentro do guia, ele traz essa parte de higiene cibernética básica. Então, ou seja, a maioria dos ataques comprovados, eles não são de alta tecnologia, são simplesmente por falha dessa aplicação da higiene cibernética básica. Então, o que acontece? Muitas vezes o órgão deixa lá disponível a conta de mim, como foi citado aqui, o backup não é testado, então é utilizado como um vetor de ataque. Né? As vulnerabilidades já conhecidas não foram mitigadas. Né? Então, muitas vezes os ataques acontecem por essas vias. A maioria das vezes os ataques de ransomware eles não são de alta tecnologia. Basicamente, a maioria das vezes são por utilização de falhas nessa parte de higiene básica. E pensando nisso, o guia ele traz esses 11 controles preventivos fundamentais, que nós chamamos de iniciativas estratégicas de alto impacto. Então, esses 11 controles, são esses que estão acima, aí estão só nomeados de forma mais simples, mas ele tem um contexto maior. E por que eu vim para cá antes? Porque cada controle desses 11 controles, eles estão estruturados, que a gente pode chamar de cards. Tá? Então, ele traz essa estrutura de 5 linhas, né, onde para cada controle desse, é perguntado por que esse controle é crítico. Então, para o entendimento, entra na história do que a gente falou aqui há pouco, de que o guia ele foi feito para todos os níveis. Então, o servidor, o usuário lá tem que entender o que está no guia, o técnico tem que entender o que está no guia, o SI tem que entender e a alta gestão tem que entender. Então, há uma conversa inicial explicando por que esse controle é crítico. Vem uma segunda etapa, que é a parte de
de informação das táticas, os TTPs, né? Táticas, técnicas e procedimentos do MITRE-ATT&CK, associados àquele vetor, e logo em seguida o controle e as medidas do PPSI que mitigam esses vetores, essa tática. Mais abaixo vai vir a parte de procedimentos e ferramentas que nós chamamos, que é o quê? São procedimentos mais técnicos, tá? que em conjunto, aplicados de formas totalitárias, elas, em completude, eles executam uma das fases, dessas 11 fases de controle de mitigação. Esses procedimentos aí tem uma parte inicial do guia que traz os modelos, né? Fala assim, para você atingir isso, você precisa ter isso, né? Usar esses procedimentos, fazer esses procedimentos, usar essas ferramentas, e no final do guia a gente traz, né? Para auxiliar aí a implementação do que está se indicando para fazer. Isso. Essa parte dos procedimentos, como eu disse, ela nessa fase 4, no capítulo 4, que é essa parte do fortalecimento, ele são em torno de 59 procedimentos. Tá? Parece muito, mas é um procedimento para cada situação, não é que vai executar os 59. Então, são procedimentos para cada situação. Então, na parte de procedimentos, é falado também, por exemplo, é dito que a pessoa precisa implementar o MFA. É um dos procedimentos do controle X, de um dos 11 controles. Então, ali, o servidor sabe o que é o MFA, o técnico sabe, a alta gestão sabe. Mas existe uma segunda fase, um segundo nível desse procedimento, que é os documentos técnicos, que é como implementar esse controle. Então, o guia ele vai desde a parte técnica, que é o procedimento, que são os anexos do guia, que são informações técnicas, orientações técnicas, um passo a passo de como fazer cada procedimento desse, executar cada procedimento desse, até o nível mais alto, do que eu preciso fazer, que a alta gestão entende. Certo? Então, é por isso que eu pulei e voltei para cá, porque essa estrutura de 5 níveis, de 5 linhas, ela é utilizada em todos os 11 controles do capítulo 4. E aí o capítulo 4 é o capítulo mais robusto, porque é a preparação, né? Fortalecer a instituição. E a gente se dedicou muito a esse capítulo, porque é aí que está a chave de tudo, né? Os outros é para auxiliar caso já tenha ocorrido, né, o desastre, mas aí é o capítulo mais robusto, né, para preparar a instituição para que não venha acontecer. Então, o último item lá é papéis e responsabilidades, e, por sinal, foi uma das últimas coisas que entrou, né? A gente conversando, falou assim, mas como é que a gente quer direcionar para todos os atores? Falou assim, quem é responsável por essa ação específica que a gente está dizendo aqui? E aí, o último item lá, né, está dizendo quem precisa prestar atenção, né, especificamente àquele item. Volta lá para o 4. Plano de ação. Quem é o responsável pelo plano de ação, né? Quem são as pessoas que têm que estar envolvidas aí para fazer? Porque eu queria um exemplo, que eu não lembro. Eu demorei aqui, me perdi aqui, porque eu tinha feito alteração nesse slide e não está. Ah, ok. Fiquei procurando a alteração com o ajuste que eu tinha feito, não está. Então, o capítulo 5 é o capítulo, está o título. Será que estamos sofrendo um ataque de ransomware? Esse seria o capítulo 5. O que é que esse capítulo 5 traz de risco principal? Você está vendo ali, a detecção e análise seriam as funções do NIST CSF. Né? Então, o que é que esse capítulo traz de... Se eu não me preparar para sofrer um ataque de ransomware, que risco eu estou correndo para isso? Uma adoção tardia, tardia de uma detecção, você demorar a identificar o vetor, e uma análise errada. Então, esses dois fatores, você demorar a detectar, identificar, ou fazer uma análise errada, isso é crítico para o órgão. O tempo é crítico. Né? O tempo é crítico. Então, uma análise errada, uma demora na detecção, pode significar uma perca total, o domínio do ransomware. Então, o que é preciso nessa fase, nesse capítulo? É entender que nós não podemos simplesmente ficar dependendo de
sinais eletrônicos no sistema de detecção. A proteção ela tem que ser proativa, né? Preciso que se tenha o senso de investigar, de monitorar, de ter esse monitoramento contínuo em busca de anomalias antes da crise, e você identificar sinais de que está sendo invadido, está sendo atacado, e identificar os IOCs, né, as alertas de orientação à triagem. Esses registros de incidentes, essa documentação, essa evidência, as decisões, são documentos que, ao contrário lá do capítulo 4, que são ações técnicas, nesse capítulo 5, nós entregamos muitos documentos orientativos para registro de evidências, para registro de uma resposta a incidente, para checklists automatizados, documentos decisórios. Então, esse capítulo 5, ele traz, está lá nos anexos também, complementa os anexos, mas ele está muito fortemente dentro de uma parte, que é a segunda etapa da macro-seção do guia, que são as partes de prateleiras, que nós chamamos. Então, essas prateleiras são as prateleiras que estão lá disponíveis, todos esses documentos e ferramentas que a gente identifica como essencial para que a pessoa, o técnico, quem esteja utilizando o guia, tenha em mãos, rapidamente. Que justamente aquelas fases do ransomware, né, que eu mostrei lá no início, que pode estar tendo já movimentos na rede e que uma ferramenta não detectou, mas um bom analista que verifica, né, alguma coisa diferente ali já começa a investigar para evitar que os próximos passos sejam estabelecidos ali pelo atacante. Então, nessa fase 6, no capítulo 6, na fase que fomos atacados, como agir agora, né, o princípio central está ali escrito, cada minuto conta. Daí quando o negócio já era, né? Mas e aí, então, precisa agir. Aí aqui, todo mundo desesperado, mas e aí, como agir, né? Aqui o risco é claro, aqui o risco, se você não agir rapidamente, é o descontrole. É a propagação descontrolada do ransomware dentro da instituição. Então, essa parte, esse caminho que está seguindo aí, esses passos, são os passos que o guia orienta como fazer cada um deles, tá? Como comunicar, como acionar os atores críticos. Isso está lá dentro, também faz parte dos instrumentos da prateleira, é a matriz RAS, né? Tem a matriz RAS de quem deve ser comunicado, de quem comunicar. Tem lá também documentos exemplo de comunicados, como deve ser comunicado, templates. Volto aqui a aproveitar a fala da palestra anterior, né, do Ctrl+C e o Ctrl+V, são templates, são documentos que devem ser adaptados à realidade do órgão, tá? Como conter e limitar esses danos, que aí essa é a fase onde o dano deve ser contido rapidamente. Como preservar essas evidências, tem lá templates, modelos de cadeia de custódia. Como erradicar, remover causa. A parte de erradicação, que é a parte mais importante, né, dessa fase, que é a parte que você tem que ter a garantia de que realmente foi erradicado, para que não tenha uma reflexão. E a parte de recuperação, que é a volta com segurança, que é a parte de preparar o backup para a recuperação. Essa é uma parte complementar do que eu falei, a parte durante a crise, né, que o paralelo entre a técnica e a governança, né, como você manter esse equilíbrio, né, não ser duro demais tecnicamente, que impeça que a governança haja, nem ser malhável mais, que deixa a parte técnica sem orientação. Então, aqui nós temos as decisões técnicas do lado esquerdo, né, o que o técnico faria, e o que é uma decisão de governança baseada nas respostas dada pela equipe que fez lá a parte de identificação e análise. Aquela parte de identificação e análise é onde vai definir, né, qual nível, em que nível de criticidade nós estamos, em que nível de magnitude, que magnitude foi alcançada já pelo ransomware. Então, essas informações são informações críticas para que a resposta, a decisão da governança, ela tenha sucesso. E aí, né, que a gente falou que uma das primeiras etapas ali, que é a preparação, a ideia é que quando chegue uma crise, né, um ataque for identificado, que não seja, essas decisões não vão ser tomadas naquele momento, né? Tudo isso já vai estar preparado lá pelas primeiras etapas ali que a gente orienta que siga. Então, a decisão de governança é consultar o que já foi decidido no momento, né,
está tudo normal. O capítulo 7 encerra a primeira parte do guia, que é a parte de recuperação, a parte de pós-incidente, né? O que é importante ser feito, né? O que eu aprendi, que tive de lições aprendidas, né? Essa parte ela traz como riscos caso eu não cumpra essa rotina das lições aprendidas, né? Essas lições aprendidas não servem somente aqui para a parte de resposta a incidente, mas aqui na parte de resposta a incidente, especificamente, ela traz um risco grande, que é a parte de reincidência, né? Da reincidência por falha nas correções do que foi atacado, né? Os vetores não foram identificados, foram identificados, mas não foram corrigidos. Então, essa parte é a parte maior de aprendizado, a parte onde as lições aprendidas transformam-se em governança efetiva. Então, essa parte de lições é interessante, porque quando as lições ela é implementada, de fato, né, aqueles pontos frágeis foram identificados e foram corrigidos, né, isso ajuda a parte de governança a identificar inclusive, como implementar, direcionar, orientar melhor a parte de recursos. Indica também como a governança ela deve direcionar a força de trabalho, a equipes, para que sejam implementados os controles do PPSI de forma a mitigar aquelas falhas identificadas. Então, a parte de lições aprendidas, ela é a parte que encerra o capítulo de resposta a incidente do guia e que inicia a parte de prateleiras, como tinha falado. Então, nessa parte de prateleiras, vão estar todas essas formas, todos esses comunicados, esses testes, esses checklists de respostas, né, que foram comentados, que fazem parte, essa parte de prateleiras estão fortemente no capítulo 6, 7 e 8, certo? No 8 mais como parte de relatórios de resposta a incidente orientativos, né, como deve ser feito um relatório, mais uma vez, template, modelos, né, e essa parte de prateleira que nós chamamos de a parte de documentos acionáveis. Aqui está o modelo, acho que todos conhecem aqui o que é a matriz Hasse, mas eu trouxe apenas para ilustrar, né, o que é a matriz Hasse dentro do modelo do documento, do guia, né, esse modelo de resposta, de responsabilidade, de que deve ser comunicado, que deve ser consultado, deve ser informado, isso tudo faz parte lá, é a quinta linha daquele card de orientações lá do documento do formulário do capítulo 4. Então, ela está aí para que cada um entenda o seu papel dentro da resposta a incidente. Então, para encerrar aqui, eu não sei se a gente passou, não tem o papelzinho dizendo se a gente já passou ou não, a gente está no tempo ainda, não está, beleza. Mas a gente está encerrando já, né? Então, a mensagem que a gente queria deixar, né, é que a gente precisa operacionalizar, né, a governança e a nossa proposta, né, que saiu como resultado desse guia aí, como base no PPSI. Então, a gente usou a base do PPSI 2.0. Então, se vocês forem acessar o guia, vocês vão ver lá que controles e medidas estão relacionadas ali com as propostas de ação relacionadas à ransomware, né? Então, dá para vocês entenderem, né, o meu órgão já implementou esses controles e medidas, né? Se preciso fazer mais alguma coisa para me proteger contra a ransomware, né, para olhar ali que eu já estou fazendo algo em relação ao PPSI, pode ser que você já tenha um caminho ali já sendo feito. Né? Então, tem o SPIRE, né, que a gente não vai parar nessa capacidade, tem mais 3 capacidades ali que vão ser, né, ainda produzidos materiais em relação a isso. E aí a gente teve esse resultado que é o guia de ransomware, né, com esses procedimentos e instrumentos para auxiliar, às vezes quando eu dou uma batida aqui, auxiliar né, na resposta à ransomware, né? Então, desde a preparação até o que eu faço, né, até a preparação do que eu vou fazer no momento de um incidente e até o direcionamento do momento de incidente ali para ser consultado. Então, é um guia totalmente acionável. E aí a gente traz também essa questão da organização, da definição dos papéis, das decisões, né, e da execução, né, tanto antes como no momento, como depois também de um incidente. E a gente quer buscar com isso a resiliência, né? Então, a gente precisa preparar os órgãos para resistir
a qualquer tipo de ataque, mas, se acontecer, a saber responder e a se recuperar depois. O principal de tudo é colocar o serviço no ar, né, e as informações disponíveis, né? Então, a mensagem que a gente traz é que a governança ela não só se comporta como quando a instituição, né, precisa agir, né? Ela precisa estar ali na coordenação, né, de diversos atores, né, diversas áreas, e direcionando a gestão ali para saber o que fazer. Acho importante essa fala, Patrícia, porque a gente aqui não está falando só de um guia de Hanswehr, não está falando só de um framework do PPSI, né? Está falando de instrumentos que são ferramentas para coisas maiores, né? O guia de Hanswehr é um instrumento para que os órgãos adquiram capacidade. Ele sozinho não vai entregar capacidade só. Ele é um dos instrumentos para que o órgão adquira essa capacidade de resistir. Assim como o framework do PPSI, ele é um instrumento de implementação do programa de privacidade e segurança da informação. Então, aqui a gente não está falando somente de guias, de framework, você está falando de ferramentas, de instrumentos que vão além disso. Tá? Então, é importante entender que a importância de cada um desses capítulos ele está entregando um pouquinho de capacidade para aquele órgão que está lá na ponta, precisando de auxílio rápido e acionável. Ele não tem muito tempo para decidir. Então, a ideia aqui é a gente entrega um pouco de capacidade a esse órgão, que ele tenha uma autonomia de tomar decisões, que ele consiga enxergar nesse documento uma boia salva-vida. Uma boia salva-vida, que ele lá consiga seguir, ele minimamente seguindo esse guia, é muito forte dizer que eu posso garantir. Não, né? Mas eu quero dizer, é prudente dizer também Sim. que ele consegue caminhar no aumento da sua capacidade, no aumento da sua resiliência organizacional. Exatamente. E aí, né, a gente quer deixar também aqui que governança não é só o antes, né? Mas tá também atuando durante e depois de um incidente, né? O que a gente quis mostrar aqui que o guia foi estruturado assim. A gente precisa preparar, priorizar, definir papéis, reduzir riscos. A gente precisa que durante a gente saiba quem é que vai decidir, quem coordena as ações, quem responde, quem comunica. E depois a gente precisa usar tudo o que aconteceu para um aprendizado. Então, o que a gente aprendeu com tudo que aconteceu, como a gente vai corrigir as falhas que existem, como a gente vai atualizar controles, como a gente vai evoluir, né? E aí a gente, seguindo essa linha, a gente consegue avançar em relação à resiliência, né? O papel que a gente quis aqui trazer para poder contribuir um pouco assim com os órgãos em relação à Hanswehr, em relação às outras capacidades, é tentar dar esse instrumento, né, para que os órgãos consigam avançar em relação à resiliência. Mas a gente, de novo, esse material foi fruto de muita pesquisa, muita discussão, várias equipes, muitas pessoas estavam envolvidas, mas também não se quer parar aqui. Mas eu já não estou no DPSI, eu posso falar, Lorena? O que a gente queria fazer, que eu dei o spoiler, né? Pegar, ou se vocês querem voluntariar os órgãos, eu estou convidando, eu já não estou lá, mas eu estou convidando, para colocar em prática esse guia, que a gente quer saber se realmente funciona, né? A gente fez as pesquisas, discutiu entre as equipes, mas se vocês quiserem, né, colocar em prática no órgão de vocês, a gente pensou até em tabletop, né, Braga, fazer um tabletop, considerando o que está ali no guia, seria muito interessante, né, para a gente poder até evoluir o próprio guia, né? Se é para dar spoiler, então eu vou dar um também. Nós já estamos trabalhando na capacidade de gestão de crise, e o próximo passo, ao final dessa capacidade, é exatamente fazer esse teste com os órgãos, esse exercício com os órgãos, unificando os dois guias, de resposta a incidentes de Hanswehr e crises. Né? Acho que não há nada mais justo que os dois unidos, a gente construir um tabletop robusto, né? E fazer um teste realmente. A disciplina? Claro, vamos. O professor Rafael já prometeu aqui que vai incluir isso na disciplina de gestão de crise. Na próxima, na turma 5, né? 6, na 6. Na 6, na 6. Eu não sei, eu só estou ouvindo e traduzindo aqui, tá? Deixa ele falar. Vocês vão fazer a disciplina de gestão de crise esse semestre agora, pessoal.
Turma não, turma 5. Vocês vão entrar agora no segundo semestre, em gestão de crises. Isso. Pronto, está Tá. prometido. Prometido. Está prometido. Então, É prometido. viu, Braga? Anota aí, o tabletop vai ser feito na turma 6. Ô, Faltam Borges, 10 minutos. eu acho que eu tenho um bônus nessa história aí. Você me sabotou, você não substituiu o slide, as alterações que eu fiz. Fiquei perdido aqui procurando as coisas. Não, ele fez... Não, é que... Não, é porque ela me mandou, aí você fala, não, foi a mesma, então eu só usei a dela, não usei a sua. Tinha umas modificações, desculpa, Yuri, eu acabei enviando, aí tinha modificações, não vi. Mas foi muito bem, a gente está encerrando já aqui, né? Então, queria agradecer aí a atenção de todos, o convite, né, da Lorisa, da DPSI, por meu não estando lá, fez esse convite para eu vir falar um pouquinho do trabalho que a gente fez. Foi um trabalho árduo, muitas discussões acaloradas, né? Mas saiu um resultado bem bacana aí. Agradecer ao professor Rafael, né, o Borges, pelo Lab Risk aqui. E eu acho que eu não falei, mas eu fui da primeira turma aqui da pós. Então, é um grande prazer estar aqui falando para vocês. E que é um pouquinho do que eu aprendi também nessa pós aí, que eu apliquei lá na DPSI. Foi um grande prazer. Eu quero aproveitar aqui, eu acho que você falou uma coisa muito legal, a gente foi um trabalho árduo, difícil, de muita interação, de muita conversa, de muita troca de experiência. Eu faço aqui um agradecimento à equipe lá do CPQD, que trabalhou arduamente, foi um trabalho de muita pesquisa, de muito estudo, né, e aí resultou nesse trabalho, nesse guia maravilhoso, né, esse guia que eu acho que é uma entrega... se a gente tivesse na Copa ainda, né, um gol de placa aí da SGD para os órgãos. Pelo menos esse gol, né? Porque a Copa foi ruim, né? Tudo é perfeito, né? Pelo menos a nossa parte a gente fez. Gente, só assim, esse bate-bola aqui, a gente não foi combinado, a gente está meio que na interação aqui de momento também, tá? A gente trabalhou junto lá na DPSI, depois no Espírito, a gente tem muita interação. A Sumaide quer falar alguma coisa? Só para acrescentar, pessoal, para quem não conhece ainda onde que está o guia, na página do PPSI 2.0, a gente disponibilizou uma aba, lá onde tem guias, modelos e cartilhas, pronto, tem um menu de materiais de referência, né? Lá tem nosso guia de prevenção e resposta com relação à parte de ransomware, e fiquem atentos, porque todos os materiais, né, fruto aí do projeto Inspire, vão estar disponibilizados nessa aba, né, por enquanto, mas a gente já está aplicando melhoria contínua para poder trazer aí outras oportunidades. E agradecer os CEPs aí, né, que durante a gente pensou em tudo isso, né, a gente teve várias trocas, então acredito que vai avançar ainda do que a gente quer, do que a gente pensou, né, em fazer, mas por enquanto, como a Sumaide falou, está lá na página do PPSI 2.0 e aí está na aba materiais de referência, mas eu coloquei o QR Code aqui e está também o endereço. É grande, mas vocês chegam exatamente no PDF. Quer falar mais alguma coisa, Yuri? Vou agradecer a oportunidade e a paciência de todos vocês. Obrigada, gente. Parabéns.